Então, pessoal, nós tínhamos parado nesse momento aqui no nosso vídeo anterior e vamos continuar daqui. Infelizmente, o nosso tempo sempre, os slides são de 15 minutos, os vídeos são de 15 minutos e ainda tem bastante coisa para a gente colocar aqui. Então, vamos continuar. Tínhamos falado, então, da relação do seno e do cosseno, do arco 150 graus, que é equivalente ao 30 no primeiro quadrante, os dois têm seno igual a meio. O 210 e o 330 tem seno igual a menos meio, de novo, porque esse segmento para cima, deixa eu pegar aqui um marca-texto para a gente poder colocar. Esse segmento aqui eu tenho que colocar ele de verdinho, para a gente pegar a relação certinha do marca-texto. Esse segmento que nós temos aqui, ó, desse ponto até aqui, ficou de amarelinho, é o seno dos arcos de primeiro e segundo quadrante. Desse pontinho que eu tenho até aqui embaixo, ele equivale para nós ao seno dos arcos de cima, do segundo quadrante, ok? Então o que a gente vai caracterizar agora? A gente vai posicionar esses ângulos numa circunferência completa, caracterizando também essa parte horizontal como o cosseno dos arcos de segundo e terceiro quadrante e os cossenos dos arcos de primeiro e quarto quadrante. Sempre, pessoal, relacionando os arcos que estão, os chamados arcos equivalentes. 30, 150, 210, 330. O 45 tem os seus equivalentes. O 60 tem os seus equivalentes. E os extremos também. Todos os arcos têm os seus equivalentes na circunferência. Certo? Os arcos de cima têm o mesmo seno, o mesmo valor. Os arcos de baixo têm o mesmo seno, o mesmo valor. Os de cima têm seno positivo, os de baixo têm seno negativo. Aqui, nos eixos, com relação ao cosseno. O cosseno do lado direito, ele é positivo e o cosseno do lado esquerdo, ele tem os valores negativos para a gente representar. Tudo bem? Então, aí o que nós vamos fazer? Eu peguei uma circunferência inteira aqui, ó, eu vou colocar o ângulo de 45, 135, 225 e 315. São os relativos do 45 na circunferência inteira. Observe que eles vão cruzar os eixos cartesianos. E no cruzamento dos eixos, a gente vai colocar exatamente os valores numéricos equivalentes a seno de cada um deles. Aqui em cima, ó, esse valor numérico que a gente tem aqui, que é o valor do raiz de 2 sobre 2, ele equivale ao seno desses dois arcos. Esse aqui é o menos raiz de 2 sobre 2, ele é o seno desses dois arcos de baixo. Seno para cima é positivo, seno para baixo é negativo. Do lado direito, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Direito positivo, esquerdo negativo, ou cosseno deles. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro ângulo. Então o que a gente vai fazer? Pega aqui a relação com outro ângulo, com outra medida. Vamos falar do 30 agora. O 30 no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, com as medidas dele. Ó, são arcos relativos de cada um e o seno e o cosseno de cada um deles, localizados lá no ciclo trigonométrico também. Olha lá, meio para cima e o menos meio para baixo, as relações. Então, ó, seno positivo para cima, cosseno positivo negativo para baixo. Eu tenho as medidas dos quadrantes aí. Quando eu tenho as medidas lá para cima, então o que eu vou fazer? Colocar os valores em radianos e a mesma coisa para a gente colocar os ângulos do 60 graus, as equivalências dele dos 60 graus aí na circunferência. Coloquei já as medidas ali do seno e do cosseno dele e as posições dos ângulos equivalentes aos 60 graus nesta circunferência, tudo bem? Então essas características que a gente tem aí para poder fazer as medidas no ciclo trigonométrico. Aqui eu acrescentei as medidas dos ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Essas medidas colocadas aí no ciclo trigonométrico com os equivalentes valores de seno e cosseno de cada um. Tudo bem? Essas medidas localizadas aí no ciclo trigonométrico para que a gente possa colocar todos os valores numéricos que nós temos aí nele. Todos os valores numéricos que a gente tem posicionado do seno e do cosseno deles aí. Este, para nós, é o ciclo trigonométrico completo, aquele que a gente fez na lousa. Certo? É isso que eu preciso saber. Se eu souber isso, eu sei fazer tudo. Nossa, César, como é que eu vou guardar isso? Tem que construir. Não adianta pegar essa imagem e printar ela e pronto, acabou. Não, eu tenho que construir. Eu só vou guardar o ciclo trigonométrico quando eu construir várias vezes esta mesma figura. Infelizmente é assim, pessoal. É desse jeito. É trabalhoso? Dá trabalho? Cansa? Dá. Mas eu preciso fazer isso aqui para construir, para poder trabalhar. Beleza? Vou seguir. Então agora vamos pegar um arco, por exemplo, fora da primeira volta. Que ali vou voltar um pouquinho.
Nesse aqui a gente calculou todos os ângulos de 0 a 360. E se vem um arco fora disso? Um arco maior do que 360. Por exemplo, quem é o seno e o cosseno de 870 graus? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quantas voltas são dadas na circunferência até chegar no 370, ao 870. Saio do zero e vou dando voltas na circunferência, porque existem arcos maiores do que isso. Então o que eu faço? Para saber isso, eu vou pegar o 870 e vou dividir por 360. Chego em 2, 2 vezes 360 é 720, para 870 eu chego em 150 graus. Este 2 são dadas 2 voltas no ciclo e chego em 150 graus. O que é esse 150 graus? É o arco relativo de primeira volta, ou seja, dei 360 graus numa volta, andei mais 360 graus na segunda volta, cheguei em 720 e andei mais 150 graus. Esse 150 graus é chamado arco de primeira determinação positiva. O que eu faço? Localizo no ciclo esse arco, onde ele está, e assim como o quadrante dele. Então o que eu vou fazer? Vou pegar 870 graus e vou pegar o ciclo trigonométrico que a gente fez e vou colocar ali, ó. Ali é a posição dele. Então, para achar o seno e o cosseno do 870, eu vou precisar saber o seno e o cosseno dos 150 graus. Observe que aqui, ó, seno positivo e cosseno negativo. O seno dele positivo e o cosseno dele negativo aqui na circunferência. Então, o que eu vou fazer? Ó, seno de 870 é igual ao seno de 150, que é a primeira determinação positiva. É igual a meio. O cosseno de 870 é igual a seno de 150, que é a primeira determinação positiva, e isso é igual a raiz de 3 sobre 2 negativo, porque está aqui, ó, do lado esquerdo da circunferência. Tudo bem? Agora vamos pegar uma medida negativa. O que é isso, César? Medida negativa é andar no sentido horário. Andando no sentido horário, eu vou ter essas relações que nós temos aí. Calcule, por exemplo, o seno e o cosseno de menos 1.290 graus. Quantas voltas? Mesma coisa, vou dividir isso por 360. Vai dar menos 3, porque o número negativo dividido por positivo dá negativo, e vou chegar num resto de menos 270 graus. O que é o menos 3? O menos 3 equivale ao número de voltas no sentido... Opa, tem um errinho aqui, ó, não é anti-horário. Vou pegar uma marca-texto aqui, ó, para que a gente possa corrigir isso aqui. Tá? Marca-texto, pretinho, e vou apagar isso aqui. Não é sentido anti-horário, não. É andando no sentido horário, há medidas negativas. Andando no sentido horário, a gente vai ter as medidas negativas da volta. O que eu fiz? Eu saí do 360 e andei para baixo. Vou andar no sentido horário tendo medidas negativas. Eu dei 3 voltas, eu cheguei em menos 1080 e andei mais 210 graus. Então o que vai acontecer? Esse 210 graus é arco relativo de primeira volta no sentido horário. Arco relativo, não é positivo. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar a primeira determinação positiva dele. O que eu faço? Eu vou pegar o menos 210 graus. Para achar a positiva dele, eu ando a partir dele uma volta completa no sentido horário. Ou seja, eu vou somar 360 graus. Sempre que tiver um valor negativo, eu vou somar 360 graus para chegar na primeira determinação positiva. Isso equivale a 150. Localizo isso no ciclo, ou seja, é o mesmo lugar que a gente tinha anteriormente. Ali vai estar o menos 1290 graus, coincidentemente, eu fiz isso para facilitar os nossos cálculos. Aí o que eu vou fazer? Arco de segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, igualzinho ao anterior, ó. Cosseno negativo, seno positivo. Aí eu vou colocar seno de 1290 é igual a seno de menos 210, que é o arco relativo de primeira volta, que é igual ao seno de 150, que é a primeira determinação positiva, que dele, a partir do ciclo, a gente coloca o seno e o cosseno, que é meio. Certo? O seno que é meio. Faço a mesma coisa com o cosseno e acho ali o valor numérico dele, que é menos raiz de 3 sobre 2. Pessoal, acho que aqui a gente resume tudo o que a gente estudou. Então agora é colocar a mão na massa, é trabalhar, fazer exercício com isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, a gente volta e faz isso no momento que a gente estiver online. Beleza? Então, por enquanto, é isso. Ok? Obrigado, beijo, fiquem